Olá pessoal, este é o nosso material da 9ª semana da nossa disciplina Instituições do Direito. Nós vamos fazer um breve relato de tudo o que estudamos durante o nosso curso. E a primeira coisa que vimos foi o conceito de direito, que nada mais é do que um conjunto de normas para regulamentar a nossa realidade social e evitar o surgimento de conflitos entre as pessoas. Mas direito pode ser interpretado também como uma prerrogativa de alguém exigir de outra pessoa a prática ou a abstenção de algum ato. É aquela visão que se tem de usar o direito, o meu direito, de exigir de alguém que faça algo ou deixe de fazer, que me entregue algo. Isso também é conceituado como direito. Outro conceito que aprendemos foi de direito positivo, que é o conjunto das regras, das normas que estão em vigência no nosso ordenamento. E quando estamos falando de normas jurídicas, elas podem ser escritas, como também não escritas. E como estudamos, desse direito positivo, dele decorre o que a gente chama de normas concretas, aquelas leis que realmente existem escritas no nosso ordenamento. Isso a gente chama de direito objetivo. E como nós temos então essas normas concretas, surge o dever das pessoas de respeitar e de cumprir essas normas concretas. A isso nós chamamos então dever subjetivo. Esses foram os principais conceitos, aqueles conceitos mais elementares que a gente tem no direito e que nos possibilitou logo a seguir entrar na matéria do nosso direito constitucional. Como já analisamos, quando estamos falando da Carta Constitucional, que nossa Constituição brasileira, datada de 1988, nós estamos falando do texto de lei mais importante de todo o nosso ordenamento jurídico. Sem ele, é imprescindível nós termos um país de forma organizada. Mas qual seria o principal objetivo da nossa Constituição? Qual seria o principal objetivo da Constituição brasileira? Na verdade, não é só um, são dois. Um deles, regular e delimitar, na verdade, limitar o poder do Estado. O Estado tem competências que ele deve respeitar para não invadir a esfera da liberdade, da privacidade e da dignidade do cidadão. Então, quando estamos falando dessa limitação do poder do Estado, isso, na verdade, é uma proteção nossa. Uma proteção que todo cidadão tem contra o seu próprio Estado. Então, o Estado não tem um poder infinito sobre o país, sobre as pessoas. Muito pelo contrário. O poder do Estado é expressamente limitado pelo texto constitucional. A segunda finalidade é trazer os nossos direitos fundamentais, aqueles direitos mais básicos que nós temos enquanto cidadãos brasileiros, enquanto seres humanos. E a Constituição faz uma enumeração, traz para nós quais são esses direitos fundamentais. Quando estamos falando dessa regulamentação, primeiro dos objetivos da Constituição Federal, essa regulamentação do poder do Estado é que cria o poder legislativo, executivo e judiciário que nós estudamos na nossa matéria. Então, essa regulamentação feita pela Constituição Federal. Isso ocorre para que toda pessoa possa viver num Estado democrático de direito. Mas o que seria esse Estado democrático de direito? Quando estamos falando de um Estado democrático de direito, essa palavra democrático nos ensina que nós queremos falar que fazemos parte de um país onde as próprias partes, onde o cidadão faça parte desse processo de construção do direito e dos seus direitos individuais. Então, o cidadão não é um mero espectador, ele é um ser atuante que participa da criação do nosso direito do dia a dia. É isso que é viver num Estado democrático de direito. Por isso que dizemos, então, que a Constituição Federal é de fato a lei mais importante de um país. Se não fosse a Constituição, o ser humano, o cidadão, seria um mero espectador das decisões do Estado que poderiam ser
arbitrárias. É graças a esse Estado democrático de direito que o cidadão atua conjuntamente com o Estado para criar aquilo que ele entende melhor para toda a coletividade. Mas voltando ao segundo objetivo fundamental da nossa Constituição da República. Então, repetindo, o segundo objetivo da Constituição é enumerar os nossos direitos fundamentais. Como nós estudamos vários direitos fundamentais, eu queria lembrar com vocês só alguns principais direitos fundamentais. Vamos lá então. Vamos começar a relembrar esses direitos constitucionais. O primeiro deles, conforme vocês se lembram, chama-se princípio da legalidade. O que ele quer dizer? Que ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Então nós podemos fazer tudo o que quisermos, exceto aquilo que a lei proíbe. É a nossa garantia maior de liberdade. Então a legalidade é o nosso primeiro direito fundamental. O nosso segundo direito fundamental se chama livre manifestação do pensamento. É o nosso direito assegurado na Constituição Federal de nós podermos nos manifestar sem censura. E esse é um direito extremamente caro para nós pelos anos difíceis que nós passamos antes da Constituição Federal de 1988, antes do conhecido período da ditadura. Então, essa livre manifestação do pensamento é um dos maiores direitos fundamentais que nós temos. Não se admite a censura prévia no nosso ordenamento. Por isso, então, ele foi lançado à condição de um direito constitucional. Outro direito que estudamos, a nossa liberdade de locomoção, o nosso direito de ir e vir em todo o território nacional. Então, também é considerado um direito fundamental do cidadão. E por isso o colocamos ao lado dos outros dois princípios que nós já acabamos de falar. Outro direito que nós temos é a inviolabilidade do domicílio. O domicílio da pessoa é absolutamente inviolável. As exceções são muito poucas. Então são os casos de flagrante delito, casos de desastres. Posso entrar no domicílio sem autorização para prestar socorro. Se uma medida judicial tiver que ser cumprida no domicílio de alguém, tem que ser feito durante o dia. Então, essa inviolabilidade do domicílio, ela, apesar de existir essas exceções que nós falamos, ela é uma das principais também garantias de todo cidadão. E por isso, está no rol dos nossos direitos fundamentais. Outro direito que nós temos, a inviolabilidade das comunicações. Então, todos os meios de comunicação que nós utilizamos, eles são expressamente violáveis por determinação da própria Constituição. A única exceção que a Constituição faz a respeito disso é com relação às comunicações telefônicas. Pode-se pedir judicialmente a quebra da inviolabilidade das comunicações telefônicas? Sim, mas só para investigação criminal. Não se pode pedir para qualquer outra finalidade. Então, é, ao lado dos demais, um dos maiores direitos que nós temos a nível constitucional. Um outro direito fundamental previsto na Constituição, e até uso uma expressão mais nova, a questão da função social, é a respeito à propriedade. Então, é direito de todo cidadão ter a sua propriedade, mas ele deve adequar essa propriedade à sua finalidade social. Ele não pode usar a propriedade, mesmo que seja uma garantia constitucional, para prejudicar a coletividade. Então, a propriedade lhe é garantida, mas, ao mesmo tempo, lhe é dada uma obrigação de usar essa propriedade para cumprir a sua finalidade social. Então, faz parte dos nossos direitos fundamentais. Outra garantia importantíssima que nós temos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, seja nos processos judiciais, seja nos processos administrativos. Então, um dos direitos básicos da nossa sociedade é que qualquer pessoa que seja acusada
tenha direito a se defender da maneira mais ampla possível. Não se admite restrições ao direito de defesa da pessoa, nem do direito dela saber do que ela está sendo acusada e poder se manifestar a respeito. É isso que nós chamamos contraditório e ampla defesa. Dada a sua importância, foi levado então a direito fundamental da Constituição. Outro direito que nós temos, a questão da individualização da pena. Mas o que significa isso? Individualização da pena quer dizer que só o culpado de uma atitude ilícita vai responder pela sua pena, pelo menos em nível criminal. Não se admite que uma pessoa cumpra uma pena criminal em lugar da outra. Isso é o que nós chamamos então de individualização da pena. E isso é fundamental se a gente quiser viver no Estado de Direito. Então, por ser também uma das maiores garantias que nós temos, direito à individualização da pena, que a pena não passará da pessoa do criminoso, está lá entre os nossos direitos fundamentais. E chegando já ao final, com relação aos principais direitos fundamentais, os quais nós estudamos durante o nosso curso, é o fato de se não existir prisão por dívidas no Brasil. A única exceção é a questão da pensão alimentícia, então se admite a prisão pelo devedor de pensão alimentícia. Mas não existe qualquer outra exceção no nosso direito onde uma pessoa seja presa por estar devendo. Até porque nós temos que mudar nossa visão a respeito da pessoa que está em débito com suas dívidas, porque nem sempre ela é uma pessoa de mau caráter. Então é nessa visão que o direito diz com muita propriedade que não se admite a prisão de ninguém por motivo de dívida financeira. E assim nós encerramos o estudo das 9 principais garantias constitucionais que nós temos e que foram objeto do estudo durante o nosso curso. Estão todos lá estudados no nosso livro de instituições do direito. Então foi sobre esses direitos fundamentais que nós analisamos esse aspecto constitucional. Mas a Constituição não se limita só a isso, a Constituição é muito mais ampla. E um dos aspectos que também nós já estudamos e que nos interessa muito é falar sobre o regime jurídico comercial previsto na Constituição. Qual que é o esqueleto do regime comercial que a Constituição previu para o nosso país? E a respeito disso, a Constituição foi muito clara que todo o processo de produção de bens e serviços que as pessoas precisam no seu cotidiano deve ser prestado pela iniciativa privada. Essa é a regra do nosso direito, da nossa Constituição. E onde é que o Estado deve atuar, então? O Estado deve atuar supletivamente, só naqueles aspectos que forem realmente relevantes à segurança nacional ou de interesse da coletividade, que não possam ser suficientemente satisfeitos pela iniciativa privada. Então, a nossa ideia da Constituição é que se dê todo o poder de produção de bens e serviços à iniciativa privada. Aquilo que se tratar de matéria de segurança nacional ou de um interesse coletivo realmente relevante, essas atividades podem ser praticadas pelo Estado. Se não se enquadrar nessas duas hipóteses, o Estado não deve interferir. Isso já permite vocês analisarem, como nós já dissemos em momento anterior, que a Constituição traz muitos aspectos de proteção da pessoa ou das empresas contra o Estado. Então, essa questão de não deixar o Estado se aventurar em áreas que podem ser exercidas pela iniciativa privada. Então, aqui está mais um exemplo dessa limitação do poder do Estado. Também com base na Constituição, mas aqui já adentrando inclusive a uma matéria envolvendo o direito civil brasileiro, nós não deixamos de passar por um breve estudo sobre a questão da vigência das nossas leis. Quando nós estamos falando de vigência, a nossa preocupação é o seguinte: quando é que uma lei se torna obrigatória no Brasil?
Quando é que eu sei que eu tenho que respeitar uma lei? A maioria das leis trazem o seu prazo de obrigatoriedade. Então, é o que a gente chama de vacatio legis. Então, quando a lei trouxer esse prazo, fala, olha, eu sou uma lei, estou entrando em vigência hoje, eu vou entrar em vigência daqui a um mês, vou entrar em vigência daqui a um ano. A gente tem que esperar esse prazo que a lei falou. Agora, se a lei não manifesta sobre esse prazo de início da sua vigência, da sua obrigatoriedade, o que a gente entende? Que são 45 dias depois da publicação no Diário Oficial. Então eu conto lá os 45 dias, sempre contando o primeiro dia, o dia mesmo do Diário Oficial, e aí eu vou saber que dia que essa lei entrou em vigência no direito brasileiro. Não é porque uma lei não trouxe o seu prazo de vigência que ela entra, que ela se torna obrigatória imediatamente. Não, ela se tornará obrigatória 45 dias depois da publicação. Isso repetindo, nos casos em que a lei não fala nada a respeito, quando ela se torna obrigatória. Aí a gente pressupõe que é 45 dias depois. E como nós já falamos, esse prazo em que a lei já foi publicada, mas ainda não é obrigatória, enquanto está correndo esses dias, por exemplo, os 45 dias que eu falei, é o que a gente chama de vacatio legis. É o tempo em que a lei é vaga, a lei está no período de vacância. Por isso essa expressão em latim chamada vacatio legis. Outro ponto que nós passamos no nosso estudo foi descobrir de onde vem o direito, quais são as suas fontes, além, obviamente, das leis e da Constituição Federal. E aí nós explicamos para vocês que quando não existe uma lei específica para tratar de um assunto, o juiz vai buscar uma lei parecida. E esse fato de se buscar uma lei parecida é o que nós chamamos de analogia. Além dessa analogia, os próprios hábitos da sociedade, aqueles costumes que não ofendem a lei. Isso tem uma grande relevância para o direito. Isso também é uma fonte para o direito. É o que nós chamamos de costumes. Aqueles hábitos que as pessoas ficam repetindo e que as pessoas acreditam que é uma lei, porque todo mundo faz daquela forma. Então, desde que esses costumes não sejam ofensivos ao texto de lei, eles se tornam numa preciosa fonte do direito. E para encerrar, obviamente, não poderíamos deixar de falar dos princípios de direito, aqueles princípios mais fundamentais que a gente chama de princípios gerais do direito. Então, são aquelas regras orais que existem até para o legislador para ele se pautar para fazer as nossas leis. Então, não ter enriquecimento sem causa, não ofender a dignidade de alguém, não criar riqueza em cima da desgraça de um outro ser humano, tá certo? Esse egoísmo. Então, são princípios gerais do direito. Tudo que o judiciário faz, tudo que o legislador faz, ele deve buscar sempre esses princípios de direito. Tendo essa visão, a gente então agora pode entrar no estudo do que seja o direito civil brasileiro. O direito civil estuda a relação jurídica entre as pessoas. Como é que as pessoas transferem seus bens, como é que as pessoas fazem seus contratos, como é que as pessoas fazem os seus testamentos, como é que as pessoas adquirem direitos, diversos direitos, como o direito de propriedade imóvel, direito de propriedade imóvel. Então, o direito civil estuda essas relações jurídicas do nosso dia a dia. Por isso que ele é chamado do direito do dia a dia, porque ele estuda exatamente aquilo que nós fazemos na nossa habitualidade. E só para recordar, quando nós falamos de direito civil, nós demos uma atenção toda especial, que é a questão da capacidade civil, que é aquela possibilidade da pessoa já administrar o seu próprio patrimônio. Isso nós chamamos de capacidade civil. E quando estávamos falando dessa capacidade de ter direitos e deveres, essa capacidade civil, a gente, para fundamentá-la, a gente passou por um outro conceito até mais importante. Era o conceito do que seria personalidade. Por que nós temos direitos? Por que nós podemos fazer uma compra? Por que nós podemos dizer que nós somos
donos de um carro, de um automóvel? Por que nós temos direitos ao casamento, direito a fazer testamento? Por que nós temos todos e quaisquer direitos? Porque nós temos essa figura chamada personalidade civil. Então, é pelo fato de se ter personalidade civil que a gente pode ter direitos e deveres. Não existe qualquer pessoa no nosso ordenamento que não tenha personalidade civil. Isso a inexistência de personalidade é uma figura que o direito chama de morte civil, mas isso não existe praticamente em nenhum país do mundo, que era você considerar uma pessoa viva como se ela morta fosse. Então, isso não existe no nosso direito e nem fora daqui. Então, todo ser humano, ele nasce, ele já tem esse direito da personalidade civil. É com esse direito que ele vai ter todos os outros direitos e deveres. E essa personalidade civil vai até o momento da morte da pessoa humana. Ela não ultrapassa o momento da morte, ela se encerra no momento da morte. Por isso que a pessoa que já morreu, ela não tem direitos e deveres. Outro assunto que nós estudamos, né, já que as pessoas têm personalidade civil, uma parte dessa personalidade civil se refere a direitos patrimoniais, aqueles direitos que têm valor econômico. Eu posso pôr preço. E esses direitos são regulados pelo Instituto da Capacidade Civil. Tenho certeza que os senhores já escutaram falar da pessoa plenamente capaz, da pessoa incapaz. É justamente dessa matéria aqui. Então, como nós já vimos no decorrer do nosso curso, essa capacidade de ter direitos patrimoniais, direitos que têm valor financeiro, ela surge com o nascimento, com vida. E ela vai, então, até o momento da morte. Só que dos 0 aos 16 anos, a lei desconsidera a vontade do menor, que a gente chama menor absolutamente incapaz, a lei desconsidera a vontade dele para administrar o seu patrimônio. Depois dos 16 até os 18, aí é uma fase de transição. É como se a lei dissesse ao jovem: olha, jovem, você já tem uma boa experiência de vida, então você agora pode começar a administrar o seu patrimônio. Mas durante 2 anos, como se trata de uma fase de transição, o seu pai ou sua mãe, os seus representantes, vão lhe ajudar nesses atos. E é por isso que a gente deixa de chamar o jovem de 16 e 17 anos de absolutamente incapaz para relativamente capaz. Por que relativamente capaz? Porque ele já tem um certo discernimento. Todos os negócios que envolverem o nome dele, ele tem que participar e assinar. Chegou aos 18 anos, aí isso acabou, porque aí, definitivamente, ele pode administrar sozinho o próprio patrimônio. Certo? As pessoas que não conseguem ter discernimento aos 18 anos, eles são chamados de incapazes. E eles são submetidos ao processo de interdição para ganharem um curador que vai administrar esse patrimônio por eles. Então, quando eu nasço com vida, né, quando o cidadão nasce com vida, ele tem o que a gente chama de capacidade civil, ou capacidade de direito, ou capacidade de gozo, tá certo? Então as expressões são capacidade de direito ou de gozo. Essa capacidade civil que ele já tem, de direito ou de gozo, ele vai somar com a capacidade de fato ou de exercício, são sinônimos, tá certo? São sinônimos aos 18 anos. Então você já tinha capacidade de direito, todo ser humano tem. E agora adquire a capacidade de fato, que a maioria das pessoas adquire aos 18 anos, ele tem o que a gente chama de capacidade civil plena. E quando vocês escutarem a figura da emancipação, emancipação quer dizer trazer essa capacidade civil plena para algum momento anterior aos 18 anos. Está vendo essa barrinha dos 18 anos? É só como se a gente deslocasse ela para a esquerda para ela se aproximar dos 16 anos. Então, isso que a gente chama de emancipação. É a pessoa poder sozinho administrar o seu patrimônio, e tudo dentro da lei, e normalmente isso acontece a partir dos 16 anos. Outro aspecto muito importante pelo qual nós passamos foram os requisitos dos negócios jurídicos, requisitos dos contratos. E aí nós explicamos para vocês, conforme o nosso material, que todo contrato tem que ter partes que sejam capazes e legitimadas, ou seja, as partes têm que ter a capacidade civil plena em regra, ou pelo menos ser aquele jovem de 16 ou 17 anos
que ele é assistido pelo seu genitor. Então, isso precisa ter a vontade, precisa ser uma vontade livre, consciente, sem pressão, sem desespero, sem nada. Tem que ser uma coisa refletida. A forma, gente, a maioria dos contratos nossos não tem uma forma pré-determinada pela lei. Nós podemos fazer o contrato até verbal, ele tem validade jurídica. Alguns tipos contratuais só é que a lei exige que obedeça uma forma. Eu tenho certeza que os que vocês mais conhecem é a escritura pública de compra e venda, quando eu quero comprar um imóvel, aí a lei fala que se o imóvel for acima de 30 salários mínimos, eu tenho que fazer por escritura pública. Isso é um contrato de compra e venda que é feito no cartório de notas, por isso que a gente chama de escritura pública, porque é o tabelião que redige esse contrato. Então, o contrato de compra e venda de imóvel é uma figura que, se eu não obedecer à forma prevista em lei, isso vai me dar problema. E o último dos requisitos, o objeto. Ele tem que ser lícito, logicamente, não pode ofender a lei. Possível, tem que ser possível, eu estou falando das leis da física, né? Para cumprir esse contrato. E tem que também ser um objeto determinado, ou pelo menos determinável. Certo? Então você precisa colocar lá no contrato o que está sendo negociado. Ah, um apartamento no condomínio X. Beleza, não tem nada, não tem nenhum problema nisso se eu não identificar que apartamento que é. Porque eu já especifiquei a quantidade e já especifiquei o gênero. Então não tem problema nenhum. Mas se eu não tiver essa designação, pelo menos do gênero e da quantidade, meu contrato vai sofrer uma penalidade prevista em lei. E o que seria essa penalidade? Meu contrato vai ser considerado inválido, podendo chegar a ser considerado nulo e, portanto, sem qualquer efeito. É como se ele nunca tivesse sido feito. Então, pode chegar até esse ponto. Outro aspecto que falamos, quando estávamos falando dos contratos, são os vícios, né? São aqueles problemas que o contrato tem que acarretam, que podem acarretar a sua invalidade. Por exemplo, o contrato que uma pessoa faz baseado em erro. A pessoa tinha um desconhecimento da realidade e foi lá e fez um contrato totalmente equivocado. Isso pode ser anulado? Isso pode ser anulado, sim, pela figura do erro. A outra figura que nós temos que pode acarretar a anulação do contrato é a figura do dolo. É quando alguém engana outra pessoa. Então, se eu estou enganando alguém, esse contrato meu está sujeito a ser anulado. Outra situação é o caso da pressão, a coação, você passar medo, pressionar, ameaçar alguém. Todas as pessoas que fazem um contrato sobre a coação, eu estou falando da pressão psicológica, esse contrato pode ser invalidado, sim. Certo? O interessante falar da coação é que o prazo para se pedir anulação, que é de 3 anos, ele só começa a contar o dia que a pessoa fica livre da pressão psicológica. Isso é um ponto importante a ser ressaltado. Outra figura que nós temos é o estado de perigo. É quando uma pessoa aproveita-se do desespero de outra pessoa para lucrar em cima disso. O caso mais comum que nós temos são alguns hospitais que pedem uma questão de garantia ou pedem um preço muito mais alto do que verdadeiramente o tratamento representa, tá certo? Aquele valor habitual. Então, é o fato de você se aproveitar do desespero de outra pessoa para ganhar dinheiro. Talvez seja a forma mais cruel que nós temos de todos os vícios da manifestação que nós iremos falar. Outra figurinha que nós estudamos é a figura da lesão. São aqueles contratos, né, que a pessoa faz por inexperiência ou também por uma situação de perigo, mas a outra parte, no caso da situação de perigo, né, do estado de perigo, a outra parte não sabia que ela estava no estado de perigo. Ele só achou que ia ser um negócio muito bom, um negócio da China, e celebrou o contrato com aquele que verdadeiramente estava sendo pressionado, estava numa situação de desespero. Esses contratos podem ser anulados? Com certeza que podem. Principalmente a questão da inexperiência. A pessoa que faz um contrato extremamente caro, que acha que aquilo é um valor justo e ele não tem conhecimento daquele mercado.
E aí a outra pessoa aproveita dessa inexperiência dela para lucrar muito. É um contrato perfeitamente anulável. Outro problema, né? Outra questão que os advogados aqui têm uma séria dor de cabeça, se trata com a figura da fraude contra credores. Isso acontece quando um devedor que é insolvente, ou seja, ele deve mais do que ele tem de patrimônio, ele começa a dissipar aquele pouco que ele tem para que os credores nada recebam. Ele começa a vender os bens para repegar um dinheiro e esse dinheiro ele esconder em algum lugar. Então, todas as vezes que uma pessoa está em estado de insolvência, ou seja, deve mais do que tem, o seu credor pode pedir a anulação desse negócio jurídico. E por fim, a última figura que nós vimos, que são motivos para ensejar a anulação dos contratos, é a famosa simulação. Simulação, pessoal, ocorre quando a pessoa também quer lesar os seus credores e ela aparenta, ela simula que ela está fazendo um contrato. Então, não teve nenhum contrato, na verdade. É um caso muito comum do devedor, que ele pega o carro dele e transfere para um parente, para o irmão, para que se os credores pesquisarem, eles constatarem que esse devedor nada tem. Isso é chamado de simulação. Então você simula que fez um contrato, mas na verdade você não fez. Esse rapaz que transferiu o carro para o irmão, na verdade ele continua sendo dono, porque ele que usa, ele que faz tudo com o automóvel. Então, qualquer situação dessas que nós temos aí no slide para vocês, qualquer situação dessas autoriza a invalidação do contrato. Passados esses pontos iniciais sobre o direito civil, vamos recordar também os pontos fundamentais que nós analisamos no direito de empresa. E jamais uma pessoa vai poder falar em direito de empresa se não conhecer a principal figura, que é a figura do empresário. Quem que é esse empresário? A própria lei traz a definição. E é aquele que reúne todas as condições que nós vamos falar. Ele tem uma atividade econômica, mas não basta ter atividade econômica. Ele precisa ter uma organização como empresa. Então, precisa ter essa organização empresarial, porque senão ele não vai ser considerado uma pessoa jurídica. Outra questão importantíssima, e que talvez seja a mais importante, é a questão do profissionalismo. Então, o empresário é aquele que adota a sua empresa em um caráter profissional. Então, é o terceiro requisito do empresário. E, por fim, a questão de se ter uma produção ou uma circulação de bens e serviços. Então, aqui está no nosso quadro. Precisa exercer uma atividade econômica organizada, com profissionalismo e circulando, fazendo circular pela sociedade, bens ou serviços. Se a pessoa tem esses 4 itens aqui, a pessoa verdadeiramente ela só pode se tornar um empresário. Mas cuidado, nós temos exceções a essa figura. E uma das principais é a figura do profissional liberal. Aquela profissão que for de natureza intelectual, seja do aspecto artístico, científico, literário. Então, o advogado, por exemplo, que trabalha sozinho no seu escritório, um médico que tem só o seu consultório médico, o dentista que trabalha só na sua clínica, então são chamados de profissionais liberais. Agora, é lógico que existe uma outra posição da lei. Se essa pessoa, por exemplo, o advogado, entrar dentro de uma empresa de advogados, uma coisa diferente assim, ele pode ser considerado empresário. É a mesma questão do médico que tem lá a sua clínica, e aí ele não é um empresário, mas acontece que ele montou um hospital e mudou o seu consultório para dentro do hospital. Ali no hospital, as justificativas são completamente diferentes do que nós estamos falando aqui.
Então, se essa atividade exercida faz parte de uma atividade empresarial, então verdadeiramente nós temos sim a questão de um empresário. Outro ponto importante que passamos, as pessoas jurídicas. Por que elas existem? Questões mais simples, né? As pessoas precisam somar esforços para alcançar objetivos maiores. Então, essa razão social é muito simples. O que nós precisamos ter muito cuidado, e é uma visão mais jurídica, é que o principal motivo no aspecto jurídico é separar o patrimônio da empresa da pessoa dos sócios. Então, quando se cria essa separação patrimonial, quando se cria a personalidade civil da empresa, que é diferente da personalidade civil dos sócios, tudo que é patrimônio, tudo que é direito da empresa, tudo que é direito e patrimônio dos sócios é dos sócios. Então, o sócio não pega dinheiro da empresa da mesma forma que a empresa não deve pegar dinheiro do sócio, tá certo? Então, a questão é completamente separada. E isso se chama princípio da separação patrimonial. E o que marca o surgimento da pessoa jurídica é o registro do seu ato constitutivo no órgão competente. Então é a partir do registro que a empresa ganha essa personalidade civil, e aí o que é dela, o patrimônio é dela, é dela. O patrimônio que é dos sócios continua sendo dos sócios, e aí não se mistura mais. Se um credor quiser receber da empresa, tem que receber da empresa, não tem que receber dos sócios. Da mesma forma que se o sócio estiver endividado, ele não tem que pegar dinheiro da empresa. Isso é um ato considerado um ilícito que isso vai dar problemas para ele para frente. Então, antes do registro, que existe uma sociedade irregular. Quem paga as dívidas são os próprios sócios, eles são responsáveis pela dívida. Mas a partir do momento que a empresa surge pelo registro, aí a coisa muda. O que é despesa da empresa, o que é dos sócios, é dos sócios. Pode ser que eu tenha uma empresa que seja muito rica e eu não viva tão bem assim, tá certo? Porque o contrato social não me autoriza a pegar dinheiro no caixa da empresa. Da mesma forma que eu posso ser muito rico e ter uma empresa pobre e nem sempre isso é considerado um golpe. Nada disso, nós estamos aqui num campo científico e não podemos trazer essas interpretações sem muito fundamento. Então, como nós fizemos questão de frisar, os sócios, em regra, não respondem pelas dívidas da empresa. Mas isso pode ter exceção? Pode ter exceção. Basta que no contrato social existam cláusulas determinando a responsabilidade solidária ou a responsabilidade subsidiária dos sócios. O que isso quer dizer? Se tiver uma cláusula dizendo que a responsabilidade dos sócios é solidária, isso quer dizer que qualquer dívida pode ser cobrada tanto da empresa quanto dos sócios. Sócios e empresa respondem igualmente pelas dívidas empresariais. Agora, se a responsabilidade for subsidiária, é parecido, mas tem diferenças. Os credores primeiro têm que tentar receber da empresa. Só no caso da empresa não conseguir pagar as suas dívidas, é que se pode cobrar dos sócios. Então, na responsabilidade subsidiária, temos uma ordem. Primeiro a empresa. Se a empresa não conseguir, eu respondo, eu faço a cobrança com relação aos sócios. Na responsabilidade solidária, isso não existe. O credor pode escolher já entre receber ou da empresa, ou do sócio, ou dos dois juntos. No nosso curso, também estudamos os tipos societários mais comuns, lembrando das associações, fundações, sociedade simples e sociedade empresária. Então, lembrando que todas as formas, os tipos societários que nós temos, com exceção da sociedade empresária, têm os seus atos constitutivos registrados no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Só a sociedade empresária é que é na junta comercial estadual. Então, lembrando que a diferença entre associação e fundação, na associação é um grupo de pessoas que se associam
para uma finalidade. Há uma grande importância com relação às pessoas envolvidas. Só entra na associação aquelas pessoas que a associação permitir. Já na fundação, o que interessa é o patrimônio da pessoa jurídica, que aquele patrimônio seja administrado, seja obtido uma renda e aplicado na finalidade da fundação. Não importa tanto as pessoas envolvidas quanto na figura da associação. Na questão da fundação, bastam que sejam bons administradores. E a sociedade simples, sociedade empresária, se diferenciam das associações e fundações porque elas têm finalidade lucrativa. Acontece que a sociedade simples é uma prestação de serviços intelectual, é como advogado, médico, um dentista. Então, eles não têm uma estrutura como a sociedade empresária, que desenvolve tecnologia, tem uma grande preocupação com produção em massa, uma produção mais eficiente. Isso não existe uma sociedade simples onde se tem tão somente uma prestação de serviço, normalmente individual. Bom, agora uma questão que também nós estudamos, só para recordar. O que acontece com a pessoa jurídica se ela não consegue arcar com as suas obrigações em forma definitiva, ou pelo menos quase definitiva? Ela não tem condição de arcar com as suas obrigações. O que o direito prevê a respeito disso? Na verdade, o direito nos dá duas opções, dependendo da situação. Se for possível recuperar a empresa, bastando apresentar um plano de projeto, mantendo até os mesmos administradores, mas apresentando um projeto, que mostre que a recuperação da empresa é viável, que eu posso salvar empregados, posso salvar a própria estrutura empresarial, o procedimento que nós temos chama-se recuperação judicial. Então, a própria empresa que pede a recuperação judicial e mostra que ela é uma empresa viável. Ela só precisa de um prazo dilatado para acertar com todos os credores e manter a empresa em atividade. Agora, se não for possível recuperar a empresa, se definitivamente não se consegue apresentar um projeto que a torne viável novamente, o caminho definitivo é a falência. E o que temos de diferente na figura da falência é que vai acabar no encerramento da atividade empresarial e vão ser outros administradores que vão assumir a empresa. Então, na figura da falência, eu utilizo quando realmente não há como salvar a empresa. A recuperação judicial eu utilizo quando há, sim, a possibilidade em que a empresa seja recuperada. Outros detalhezinhos do procedimento nós também estudamos no nosso material. Também foi objeto dos nossos estudos os chamados títulos de crédito. E o primeiro título de crédito que nós estudamos foi a figura da nota promissória, que é aquela promessa de pagamento, é isso que caracteriza bem, é uma promessa de pagamento em que o devedor faz ao credor, entregando para ele um documento que é a nota promissória. Então, lá na nota promissória tem o valor da dívida, tem a data do pagamento. Então, o que caracteriza a nota promissória é ser uma promessa de pagamento direta que o devedor faz ao seu credor. Outro título que nós estudamos é a figura da duplicata. Então, a duplicata é um título cuja existência depende de um contrato de compra e venda comercial ou pelo menos de prestação de serviço. Então, é muito comum as pessoas fazerem compras em lojas e fazerem um crediário. Quando elas estão fazendo um crediário, então é emitida uma nota, uma duplicata para o dono da loja, e ele vai ao banco para receber aquele dinheiro à vista e desconta essa duplicata. Então, é outra figura que nós estudamos, tem os seus requisitos. Não cabe aqui num espaço só de revisão a gente repassar todos os requisitos, mas é interessante vocês lerem o nosso material novamente a respeito. Outra figura que estudamos é a letra de câmbio.
E o que é a letra de câmbio? O que caracteriza? Ela é uma promessa de pagamento. Mas por meio dessa promessa de pagamento, eu emito um título de crédito onde o meu devedor deve fazer o pagamento diretamente ao meu credor. Então, por motivos os mais diversos possíveis, eu não vou poder fazer o pagamento pessoalmente ao meu credor, mas eu tenho um crédito a receber. Então, eu emito essa letra de câmbio e o meu devedor vai fazer o pagamento diretamente ao credor e aí a minha dívida vai estar quitada. Talvez o título de crédito mais conhecido e mais utilizado, a figura do cheque, é uma ordem de pagamento à vista que eu entrego para o meu credor para que ele receba esse dinheiro diretamente em um banco sacado. Então, o que caracteriza o cheque é efetivamente ele ser uma ordem de pagamento à vista. Eu entrego um título de crédito ao meu cliente e já falo para ele, você pode receber diretamente ao banco que emitiu esse cheque para mim. Então, nós temos uma questão interessante, é que os nossos costumes criaram um cheque pré-datado, que na verdade deveria se chamar cheque pós-datado, porque ele é para uma data futura. Mas isso não está na lei dos cheques, tá certo? Isso é uma criação dos costumes. Tem valor jurídico? Tem. Porque se eu fiz um acordo com o meu cliente de que ele só depositasse esse cheque numa data tal e ele antecipar essa apresentação ao banco e isso vier me causar dificuldades, se vier me causar danos, eu posso sim pedir uma reparação diversa contra o meu cliente. Então, mas o cheque em sua essência é uma ordem de pagamento à vista que eu dou para qualquer pessoa que seja portadora do cheque receber aquele valor diretamente no banco que eu estou vinculado. Também foi parte do nosso material a figura do direito do consumidor, esse importante ramo do direito que estuda as relações entre fornecedor e consumidor. Para saber quando é que eu estou diante de uma relação de consumo, eu preciso saber se ali existe a presença tanto de um consumidor quanto de um fornecedor. Tem que ser as duas pessoas em conjunto, não basta ter uma pessoa que se enquadra como fornecedor e não ter um consumidor, ou vice-versa. E quem seria a figura do fornecedor? Fornecedor está escrito na lei a sua definição. É qualquer pessoa, só para simplificar, que desenvolve atividades com habitualidade, que tem ali a sua fonte realmente de renda, de profissionalismo. Então, qualquer pessoa que faz isso com habitualidade é considerado um fornecedor. Uma pessoa que vende carros com frequência é um fornecedor. Aquela pessoa que vende um carro na vida, que é o seu automóvel particular, não é considerado fornecedor. Então, o que caracteriza fornecedor é ter essa atividade com habitualidade, com profissionalismo e ter a intenção de lucrar com essa atividade. Em contrapartida, quem seria a figura do consumidor? Também a definição está na lei, mas o consumidor tem duas palavras-chave, que são destinatário final. Todas as vezes que uma pessoa compra um produto de um fornecedor, e nós já estudamos o conceito de fornecedor, todas as vezes que ele compra um produto ou serviço de um fornecedor para uso próprio dele, consumidor, ele então é considerado verdadeiramente um consumidor. Se ele comprou isso para revender, para repassar para outra pessoa, não estamos falando de um consumidor. Existe também o que a gente chama de consumidor por equiparação. São todas e quaisquer pessoas que sofrem danos em virtude de uma relação de consumo envolvendo terceiros. O caso mais simples para se explicar o que seria consumidor por equiparação é imaginar que eu, por exemplo, comprei um carro, esse carro tem um defeito, né? Ele tem um problema de fabricação, e eu chamo alguns amigos meus para dar a volta inicial no carro. No meio do caminho nós sofremos um acidente e todos se machucam. Eu, consumidor, tenho muita facilidade em ter os meus direitos assegurados. Por quê? Porque eu tenho um contrato de consumo com a fornecedora do veículo. Mas aquelas pessoas que estão comigo no automóvel
não fizeram qualquer contrato com a fornecedora de veículos. Eles podem se utilizar do Código de Defesa do Consumidor para reaver seus direitos? Com certeza que podem, porque eles são chamados consumidores por equiparação. Eles não se enquadram propriamente como consumidores, mas eles foram vítimas de uma relação de consumo entre terceiros. Nós vimos também que o Código de Defesa do Consumidor fala muito em vícios e defeitos. E qual seria a diferença de vícios e defeitos? Vício é quando temos um problema de qualidade ou quantidade no produto ou serviço. Simplesmente é como se eu dissesse: o produto não atende à finalidade desejada, o serviço não atende à finalidade desejada. Nada mais do que isso. Agora, já quando estamos falando de um defeito, além de termos esse problema no produto ou serviço, também foi atingida a pessoa própria do consumidor. O consumidor sofreu uma lesão em algum aspecto pessoal seu. Então é isso que diferencia a figura do vício ou defeito. Os dois nós temos problemas no produto ou serviço, mas os defeitos, além do produto, eles atingem a pessoa mesmo do consumidor. Quando a gente está falando só de vícios, né, dos produtos ou serviços, quando só recordando, quando os nossos produtos ou serviços têm um problema de quantidade ou qualidade, eles não servem mesmo para a finalidade para a qual foram criados, nós temos alguns direitos do consumidor. E quais são esses direitos? Então, é uma escolha do consumidor, quando tem um produto, quando ele adquire um produto e esse produto não é reparado dentro do prazo legal, que normalmente é de 30 dias, ele pode exigir a substituição do produto por outro, da mesma espécie. Ele pode simplesmente desfazer o negócio e pedir todo o seu dinheiro empregado de volta, além de perdas e danos. Ele pode pedir uma redução proporcional, uma redução justa do preço, ou ele pode pedir a eliminação do vício no prazo de 30 dias. Então, aí está a questão do prazo de 30 dias, que é o prazo que o fornecedor tem para reparar esse produto defeituoso. Agora, quando estamos falando de serviços, qual que é o direito do consumidor a respeito? Reexecução dos serviços, sem qualquer custo adicional, obviamente, e ele pode pedir até que um terceiro faça esses serviços às custas do primeiro fornecedor. Ele pode simplesmente dizer: eu não quero mais o negócio, eu quero desfazer o negócio, e aí ele recebe toda a sua quantia de volta, aquela quantia que ele gastou, mais perdas e danos. Ou ele pode também pedir uma redução justa do preço. Falar: olha, eu continuo com o produto, ou melhor, eu continuo com o serviço, mas eu queria que você me desse uma redução do preço, porque não é exatamente aquele serviço que eu esperava. Lembrando sempre que a escolha é do consumidor, sempre do consumidor. E qual que é o prazo mínimo que a lei concede ao consumidor para reclamar sobre um vício de um produto ou serviço? É o que a gente chama de prazo de garantia, e todo produto ou serviço tem, sem qualquer exceção. Qual que é o prazo mínimo fixado pela lei quando o fornecedor não estabeleceu um prazo de garantia? O prazo mínimo vai depender se são produtos duráveis ou não duráveis. Produtos duráveis são aqueles que são feitos para durar, por exemplo, um automóvel, uma roupa. Então são produtos, uma televisão, uma geladeira, são produtos que são feitos para serem usados por muito tempo. Diferentemente dos produtos não duráveis, que é aqueles que vão se destruir no primeiro ou logo nos primeiros usos. Então é o caso de um remédio, um alimento, uma bebida. Então são produtos que, quando eu utilizar, eles vão ser destruídos. Então existe uma diferença de prazo entre essas duas figuras. E qual seria então esse prazo? Quando nós falamos de qualquer produto durável, o prazo mínimo de garantia é de 90 dias. Agora, os produtos não duráveis, aí o prazo mínimo é de 30 dias. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês, e que ficou bem claro em nossas aulas, é o momento em que eu posso
que eu considero que se inicia esse prazo de garantia. Todo mundo tende a acreditar que o prazo de garantia começa a constar a partir do momento que eu compro o produto, durável ou não durável. Na verdade, pessoal, não é assim. Na verdade, isso só começa a contar, o prazo de garantia só começa a contar se o produto for, se o defeito, né? Se o vício for considerado visível, aquele que eu já posso constatar imediatamente. Mas se ele tem um vício interno que eu não consigo constatar, então o que acontece é que esse prazo de garantia, o prazo para reclamar do produto ou serviço que me foi oferecido, começa a contar a partir do instante em que esse dano se torna visível, que eu consigo constatar a existência desse vício. Então, não tem como eu fazer uma reclamação de um vício se eu não conheço que ele existe, que ele é um defeito de fábrica. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Um dos grandes problemas que nós temos é que, a partir do momento que eu sei disso, as garantias estendidas perdem um pouco o sentido. Porque se é um defeito de fabricação e esse defeito apareceu 1 ano e 1 mês depois que eu fiz a compra, aquele prazo de garantia, seja de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, 1 ano que o fornecedor dá ao seu produto ou serviço, só começa a contar a partir do momento que o dano se torna visível. Então não se esqueçam desse detalhe. Prazo de garantia começa a constar a partir do instante em que eu posso constatar o vício desse produto, a partir do momento em que o vício se torna visível. Tudo que nós estudamos a respeito de Código de Defesa do Consumidor se baseia em 4 princípios fundamentais. Todos os outros direitos que nós temos partem destes princípios. E quais são eles? O primeiro é o que a gente chama de princípio da irrenunciabilidade. Não é permitido, a não ser nas hipóteses excepcionais que o Código prevê, mas não é permitido a um consumidor renunciar aos seus direitos. Então, se eu tiver um contrato que diminui a responsabilidade do fornecedor, ou seja, eu estou abrindo mão dos meus direitos, ou que eu me obrigue como consumidor a renunciar aos meus direitos, essas cláusulas são absolutamente nulas. Isso está bem claro lá no artigo 51, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, nós temos o princípio do equilíbrio contratual. É com base nesse princípio que se não admite cláusulas abusivas, aquelas que incitam ao medo, violência, superstição, desrespeito a valores ambientais, aproveita-se da fragilidade das crianças, e nós temos um problema muito grande com a propaganda infantil, então colocam o consumidor em vantagem, em desvantagem exagerada, beneficiando muito o fornecedor. Então, tudo isso viola a questão do princípio do equilíbrio contratual. O contrato de consumo é feito para colocar consumidor e fornecedor num equilíbrio e não para manter desigualdades. Então, havendo cláusulas que violam esse equilíbrio contratual e desrespeitam o consumidor, essa cláusula é considerada nula. E essa nulidade está prevista no artigo 51, inciso 4º do Código de Defesa do Consumidor. Outro princípio básico que nós temos é o chamado princípio da transparência, que nada mais, nada menos preserva a boa-fé, a lealdade nos contratos. Então, o consumidor que fez contrato, que não lhe foi dada a oportunidade de conhecer as cláusulas contratuais previamente, ou aquelas letras muito pequenas que a gente não consegue ler, tá certo? Ou cláusulas também, principalmente, nós temos problemas nisso, muito em cláusulas de financiamento imobiliário, cláusulas extremamente complexas, que o consumidor não tem como conhecer seu sentido, seu alcance. Todas essas situações violam o princípio da transparência. E violando o princípio da transparência, essas cláusulas também serão completamente nulas. Onde é que o Código de Defesa do Consumidor prevê essa situação? Lá no seu artigo 46. Pois vocês vão dar uma lida com calma a respeito desse artigo. E temos também o princípio da interpretação favorável, mais favorável
ao consumidor. Você, o consumidor, assinou um contrato que permite mais de uma interpretação a respeito de uma cláusula, então a questão é simples. Basta você pegar as várias interpretações que é possível retirar dessa cláusula e adotar aquela que é melhor para o consumidor. Então é bem tranquilo essa situação. Onde está o fundamento legal disso? Artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Esses foram os principais aspectos do Código de Defesa do Consumidor. Vamos recordar também só aqueles principais aspectos do direito tributário que foi por nós analisado. Esse direito tributário que estuda, os princípios, regras, e as instituições que regem todo o poder fiscal do Estado. E como nós estamos falando em direito tributário, quais foram aqueles tributos que nós estudamos no nosso curso? O primeiro e mais conhecido, mais utilizado de todos os tributos são os impostos, que são cobrados pelo Estado, mas o que diferencia o imposto de todas as outras figuras que nós estudamos é que o imposto não é considerado um tributo vinculado. O governo, seja federal, estadual ou municipal, arrecada imposto e ele pode colocar esse dinheiro do imposto na área que ele achar melhor. Ele não tem essa vinculação com a finalidade. Já as taxas, por suas vezes, elas são consideradas o preço de um serviço público. A gente está pagando um serviço público específico. Então o Estado está fazendo algo para nós individualmente. É por isso que nós pagamos a questão da taxa. Então o que diferencia o imposto e a taxa é que o imposto não é vinculado. O governo coloca aquele dinheiro onde ele achar mais apropriado. A taxa não. A taxa é um pagamento que o contribuinte faz porque ele vai receber um serviço específico do Estado. Outra forma de tributo que nós estudamos é a contribuição de melhoria, que ela está vinculada a um benefício que o Estado fez em uma região, por exemplo, onde está situada a nossa casa, e isso trouxe uma grande valorização para nosso imóvel. Nada mais justo que a gente contribua numa pequena medida para o Estado ter feito essas obras. Então, isso se torna muito bom para o contribuinte, porque ele teve o seu patrimônio bastante valorizado. Então, nada mais justo que pagar alguma coisa em virtude dessa valorização do seu patrimônio. Outra figura que nós temos são as contribuições especiais, que estão previstas lá no artigo 149 da Constituição Federal, e que falam que, além de ser, logicamente, uma competência só da União, ela serve para fazer intervenção no domínio econômico ou de interesses de categorias profissionais ou econômicas especificamente, para que o Estado possa atuar nessas áreas. Os casos mais conhecidos que nós temos é o programa PIS/PASEP, é o sistema CONFINS, tá certo? A contribuição sobre o lucro líquido. Então, são contribuições consideradas como contribuições especiais. E por fim, nós temos a figura dos empréstimos compulsórios que estão lá no artigo 15 do Código Tributário Nacional. Em casos excepcionais mesmo, caso de uma calamidade, um caso de guerra, então são situações absolutamente imprevistas, o Estado pode pedir ao cidadão que lhe faça um empréstimo. E como se trata de um empréstimo, esse valor vai ser devolvido futuramente. Então, mas isso só se admite em caso de situações excepcionais, uma calamidade pública ou os outros exemplos que nós já citamos aqui. Então, de tudo que nós falamos sobre direito tributário, com certeza conhecer essas diferenças entre os tributos se trata de uma das situações mais importantes. Mas não dispensa a leitura do nosso material, porque lá nós temos mais informações do que essas apresentadas aqui. E por fim, chegamos à figura importantíssima do direito do trabalho. A grande razão de se existir um direito do trabalho é para igualar as forças entre empregador e empregado. Então é um ramo do direito que estuda como se dá essa proteção do empregado para que ele possa ter uma situação de igualdade com o seu empregador
e poder negociar o que seja melhor para ambos. Essa é a finalidade do direito do trabalho. Como deixamos claro em nosso material, não há como compreender o direito do trabalho se nós não passarmos pelos seus princípios fundamentais. Quais são esses princípios? Primeiro, o princípio do indúbio pro operário. Todas as vezes que eu tiver uma dúvida sobre qualquer situação, qualquer direito do trabalhador, eu tenho que fazer a interpretação que seja melhor para o empregado. Ponto final. Então, qualquer situação que eu tenha dúvida e que ela esteja de acordo com a lei, logicamente não pode ser contrário à lei, a interpretação a ser dada é aquela que é melhor ao empregado. Só não aplico isso quando, obviamente, resultar em ofensa à lei ou se for para fazer prova judicial. Então, isso não se aplica. Mas em todo qualquer caso que eu estiver discutindo direitos dos trabalhadores, a regra indúbio pro operário deve ser aplicada. Na dúvida, interprete a favor do empregado. Outra situação interessante do direito do trabalho é que ele não aplica friamente aquela hierarquia das leis que a gente já estudou. Então, não é toda a norma da CLT, da Convenção das Leis do Trabalho, que se estiver diferente da Constituição, eu vou aplicar mesmo assim a Constituição por ser lei superior. Não é assim que a gente faz a interpretação. A gente procura nas diversas leis, nas diversas normas, qual é a melhor a norma para o empregado e aquela norma que eu tenho que aplicar. Então, em matéria de direito do trabalho, não se apeguem a essa questão da hierarquia das leis. Pode ser que uma lei municipal seja melhor para o trabalhador do que a própria Constituição, e eu vou aplicar a lei municipal em virtude disso. Outro princípio fundamental se chama princípio da condição mais benéfica. Todas aquelas condições que são criadas para o empregado no ambiente empresarial e que permanecem por um tempo razoável, elas se incorporam ao direito do trabalhador. Então, faço uma gratificação constante, dou cestas básicas constantes, dou plano de saúde constantemente. Embora isso não esteja no nosso contrato de trabalho, se tivermos um tempo relativamente grande a respeito disso, isso se torna um direito do trabalhador e não mais pode ser retirado. A exceção que nós temos a respeito disso são os cargos de confiança. Então, se a pessoa assume esse cargo de confiança por 5, 6, 7 anos e depois volta ao seu posto de origem, é lógico que ela vai ter uma diminuição da sua remuneração. Mas isso já era uma situação prevista desde o momento que ela assumiu esse cargo de confiança. Só não se aplica essa regra do cargo de confiança se ele ficou 10 anos ou mais no exercício daquele cargo de confiança. Que aí ele pode voltar para o seu posto de origem, com seu salário de origem, mas mantém todo o benefício do cargo de confiança. Outro princípio fundamental é que não se renuncia a direito social, não se renuncia a direito do trabalho. Isso para quê? Para que nem tenha conversa entre empregador e empregado a respeito disso. Não se admite nem que o funcionário queira que se renuncie a um direito social. Então, o empregador vai perder tempo se tentar convencer um funcionário a renunciar a um direito social seu, porque mesmo que o funcionário queira, essa renúncia não é admitida pela lei. E, por fim, o princípio da continuidade da relação de emprego. O empregador, ele contrata o empregado, e esse empregado normalmente precisa trabalhar porque é dali que ele tira o seu alimento, pelo menos até a sua aposentadoria. Então, a ideia do direito do trabalho é que todo contrato de trabalho seja feito por prazo indeterminado, sem prazo para acabar. Nós temos exceções? Temos muitas. Temos os contratos temporários, tá certo? Que já fixam um prazo de vigência, ou tem um limite máximo de prazo de vigência. O caso que nós mais conhecemos, tenho certeza, é o contrato de experiência, que ele vigora por no máximo 90 dias. Mas isso é exceção. A regra do nosso direito é que se faça um contrato com continuidade, sem prazo para ser encerrado. Por isso que nos casos de dispensa arbitrária,
o empregado é indenizado. É justamente porque não é essa a orientação do princípio da continuidade na relação de trabalho. Não podemos esquecer também da questão do princípio da primazia da realidade. Para o direito de trabalho, não interessa o que foi combinado no pedaço de papel, naquele contrato de trabalho. O que interessa é o que verdadeiramente existe, o que as partes verdadeiramente combinaram ou o que as partes verdadeiramente estão executando como relação de trabalho. Então, aquilo que foi combinado, aquilo que constou, combinado por escrito, aquilo que constou no papel, não tem grande importância se ele contraria o que está existindo na realidade. Então, aqui, esse princípio da primazia da realidade é que faz com que um funcionário, mesmo que tenha dado quitação para uma empresa, e aqui estou citando só um exemplo, mesmo que tenha dado essa quitação, se ele não recebeu todos os seus direitos trabalhistas, ele tem direito de pleitear posteriormente. Mas já que estamos falando de relação de trabalho, relação de emprego, quem que é a figura do empregado? Na verdade, pessoal, existem 5 requisitos para uma pessoa que presta os seus serviços ser considerado empregado e ser protegido como de acordo com as normas da CLT. O primeiro requisito é que só existe empregado pessoa física, certo? A pessoa jurídica nunca é considerada empregado. Por isso, inclusive, isso é uma forma de fraude que a gente conhece como pejotização, é quando se pede para uma pessoa que é, na verdade, o nosso empregado, tirar um CNPJ só para que a gente não tenha que pagar os seus direitos trabalhistas. Isso é uma fraude, isso vai ser anulado numa questão judicial, porque ofende a questão da realidade, como nós já estudamos, tá certo? O direito do trabalho tem foco na realidade. Então, o primeiro requisito para ser empregado é ser pessoa física. Se não for pessoa física, não há relação de emprego, pessoa jurídica não pode ser empregado. O segundo requisito é que o trabalho deve ser prestado com pessoalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é o próprio empregado que tem que prestar o seu serviço. O empregado não tem o direito de um dia chegar lá, num dia de trabalho, e mandar um irmão no lugar dele, mandar um parente no lugar dele. Isso não é direito do empregado. O empregado foi contratado para que o serviço seja prestado por ele, tá certo? Então, isso é que a gente chama de pessoalidade. O empregador exige que seja um serviço prestado por aquele funcionário e por mais ninguém. Outro requisito é termos habitualidade. O que seria a habitualidade para o direito? Como o nosso desenho já está apontando, é a figura da rotina. Precisa ter uma constância no serviço. Não é aquele funcionário que um mês trabalha um dia, no outro mês trabalhou 3 dias. Isso depende da minha necessidade dele. Não, isso não configura relação de emprego. Relação de emprego só configura se aquele funcionário tem uma constância. Eu sei que ele presta serviço 2, 3, 4 vezes por semana e eu posso contar com isso, tá certo? Então, todas as vezes que não existir habitualidade, nós temos um serviço chamado de eventual. E o serviço eventual, ele não gera vínculo de emprego. E, portanto, o trabalhador eventual, também chamado de trabalhador avulso, não tem a seu favor as regras da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Outra característica é o serviço ser oneroso. O que é o serviço ser oneroso? Aquele serviço que é pago. O funcionário precisa do seu salário porque é dali que ele tira a sua alimentação. Então, se não for um trabalho pago, é o que a gente chama de trabalho voluntário. E o trabalho voluntário, ele não está protegido pela CLT. Então, para ser considerado empregado, ele precisa ser pago normalmente uma vez ao mês para que ele tenha esse vínculo reconhecido. Então, sem pagamento, não temos a figura do empregado. Coisa interessante, pessoal, é justamente por não ser pago que o estágio não é considerado vínculo de emprego. Por isso que o estagiário não está protegido pela CLT, porque ele não tem um pagamento pelo seu trabalho. Ele recebe no máximo o que a gente chama de bolsa, né, que é uma ajuda para que ele continue os seus estudos,
mas não é um pagamento pelo serviço prestado. Até porque ele está ali mais para aprender do que efetivamente prestar algum serviço. E por fim, talvez a mais importante de todas as 5 características que nós dissemos, é o fato do trabalho ter que ser realizado sob subordinação. Tem que ser um trabalho subordinado. O que significa isso? Isso significa, pessoal, que ele trabalha sob ordens. Existe alguém que ele deve obediência, deve respeito, e que se não cumprir aquilo que foi determinado no contrato, vai lhe aplicar uma punição. É a figura do seu chefe, né, do seu patrão. Então, a existência de relação de emprego fica condicionada à existência de ordens. O funcionário trabalha sobre ordens, como ele deve trabalhar, em que local que ele deve trabalhar, qual a produção que ele deve atingir. Isso é tudo fixado pelo empregador. Isso caracteriza a figura da subordinação. Então, onde não houver essa subordinação, nós temos a figura do trabalhador autônomo, que não está regulamentada pela CLT também. O trabalhador autônomo, nós sabemos bem, não tem quaisquer direitos trabalhistas. Tudo certo? Não tendo subordinação, não existe relação de emprego. E aqui, só para nós encerrarmos, estão as 5 características básicas de todo e qualquer empregado. Então tem que ser pessoa física, agir com pessoalidade, tem que receber por isso, tem que ser um trabalho oneroso, tem que ser um serviço habitual, com constância, e tem que ser submetido a ordens. Essa foi uma revisão muito rápida que nós fizemos de todo o nosso material. Nós não tínhamos nenhuma pretensão de falar tudo o que falamos sobre todas as outras 8 semanas que nós estivemos juntos, mas ela teve o objetivo de só fazermos uma recordação desses principais institutos que nós estudamos, certo? Não dispensa a leitura do material que foi fornecido de forma alguma. Nós só estamos fazendo uma breve recordação, porque seria impossível nós fazermos toda a recordação do que vimos numa única aula, mas uma breve recordação só para relembrá-los de algum ponto mais especial. Muito obrigado a todos vocês.